Boa noite, eu sou a Kátia Beltrão, responsável pela área de marketing da América Latina da Dentsply Sirona, e em nome de toda a equipe, quero dar as boas-vindas a todos e agradecer a presença. Como vocês sabem, a Dentsply Sirona é uma empresa líder em odontologia e que provê soluções completas para que vocês possam oferecer os melhores tratamentos, as melhores soluções para os seus pacientes. Estamos sempre muito focados e priorizando a inovação e também a educação médica continuada. E um exemplo disso é este webinar, que, na verdade, é uma sequência de webinar que nós estamos fazendo neste segundo semestre. Esta noite, nós temos um grande prazer de receber dois professores muito renomados, é o professor Manuel Machado e a professora Soraya Beiruti, e eles vão falar sobre: vocês estão preparados para blindar? Este é o tema da noite. E, além disso, espero que fiquem conosco até o final, porque também queremos oferecer uma experiência para todos, através de um sorteio, né? Sortearemos 3 blisters de limas Wave One Gold e também mostraremos um link para um cupom com um desconto comercial especial para esta noite, juntamente com a Dental parceira, que é a Dental Paiva. Então, nós agradecemos também a parceria com a Paiva e principalmente a presença de vocês. E agora eu chamo a Mariel para apresentar os nossos professores. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui conosco hoje. Eu queria dar também uns avisos sobre a questão de dúvidas que possam ocorrer ao longo do nosso webinar. Elas serão feitas via perguntas e respostas aqui embaixo, elas não são feitas via chat. Então, eu peço que todo mundo que for surgindo dúvidas ao longo do webinar façam suas perguntas no ícone perguntas e respostas aqui embaixo, que a gente, no final, vai responder todas elas e vai fazer um bate-papo bem gostoso aqui com os professores no final, tá? E como a Kátia falou, a gente vai ter um sorteio de 3 blisters e para esse sorteio a gente vai fazer uma ação, né? Digamos assim, a gente vai colocar uma pergunta na tela após terminar a aula dos professores. A gente vai colocar uma pergunta na tela, mas podem ficar tranquilos que a pergunta não tem resposta certa, não tem resposta errada. É só para a gente identificar as pessoas que estão ativas no nosso webinar para elas participarem do sorteio. Então, as pessoas vão participar do sorteio mediante a clicar e responder essa pergunta na tela, mas podem ficar tranquilos que vocês vão ter tempo para isso também, tá? E agora eu vou apresentar os nossos 2 professores. É uma honra para a gente ter os 2 aqui. Eu tenho o professor Manuel Machado comigo, que ele é especialista, mestre, doutor e livre docente em endodontia pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, a FAUSP. Ele também é professor convidado da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele é autor dos livros Endodontia da Biologia Técnica, Urgências em Endodontia, Endodontia, Tópicos Atuais e Endodontia, Ciência e Tecnologia, volumes 1, 2 e 3. E ele também é idealizador do Projeto 32. E com ele nós temos também a professora Soraya Beiruti, que é especialista em dentística restauradora pela ANEL Rio de Janeiro, é mestre em dentística restauradora, odontologia e estética, pelo Centro de Pesquisas Odontológicas São Leopoldo Mandic, em Campinas, São Paulo. Também é professora coordenadora do curso de atualização em dentística restauradora, odontologia e estética, na FAOA, Faculdade de Odontologia da APCD, e professora convidada do curso de especialização em endodontia da APCD Central, em São Paulo, de Endo e de Resto. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu quero agradecer vocês estarem aqui conosco. E agora, com vocês, o palco é de vocês. Fiquem super à vontade. Bom, boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença dos colegas. Eu gostaria de agradecer esse convite da Dentsply Sirona, porque esse projeto relacionado à blindagem é um projeto muito importante, né? É uma ação que está sendo desenvolvida relativamente há pouco tempo e ela tem uma importância fundamental dentro da endodontia e dentro da dentística e, na realidade,
dentro do tratamento e da ação do paciente, né? Então, por exemplo, o que acontece? A gente vê muito isso na faculdade, que existe uma brincadeira muito ruim que fala que o paciente ele começa no odontopediatria e termina na prótese total. Na realidade, claro que não é isso, né? Mas isso quer dizer a falta de integração entre as disciplinas. Muitas vezes o paciente ele chega fazer uma urgência, uma emergência, ele demora 3 meses para poder chegar, às vezes, numa endodontia, e mais uns 3 meses para chegar na dentista, muitas vezes pode ocorrer até a fratura dental. E isso demonstra, né, a falta de integração que existe entre nós profissionais de odontologia. E a blindagem ela vem exatamente dentro dessa questão de começar a associar conceitos que são os mesmos. Quais conceitos são os mesmos, né? Obturação do canal radicular e a restauração desse dente no sentido não só de me potencializar a obturação, como também a resistência do órgão dental. Então, eu gostaria de iniciar minha apresentação, né? E a doutora Soraya depois vai fazer os comentários, ou quer fazer agora, Soraya? Não, você citou bem essa questão da integração das disciplinas, né? É uma coisa que a gente vem trabalhando muito em cima disso, e a questão também de se desenvolver esses protocolos, principalmente pelo endodontista, o protocolo de blindagem, mas também melhorar esse procedimento dentro da dentística com os cuidados necessários exigidos para a endodontia. Então, a gente vai falar disso mais adiante. Pode estar com a palavra, professor. Exatamente. Eu acho que o grande berço da blindagem, pelo menos para nós, né, porque essa é uma conversa que se colocava, mas ela não tinha muito a liga, né, foi no Projeto 32, onde a gente tinha aqui, por exemplo, a gente trabalha atendendo a comunidade indígena, a população ribeirinha, e você vai lá uma vez por ano. Quer dizer, eu não posso fazer uma endodontia e colocar um ionômero de vidro para um dia desses fazer restauração. Então, nesse momento, a questão de 15 anos atrás, a gente já começou a fazer a restauração, a endodontia e a restauração, e isso foi potencializando, foi melhorando, etc., até chegar nos conceitos de blindagem hoje. E os resultados de amostra de mais de 1.800 casos realizados foram extremamente favoráveis, né? Então, quer dizer, isso associado ao desenvolvimento de uma série de pesquisas puderam fazer com que a gente trouxesse isso, né, para o nosso colega, para o clínico. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente poder começar a conversar alguma coisa em relação a esse tema aqui que nós estamos trabalhando, né? Então, veja bem, é um assunto novo, né? Então, quer dizer, por que nós vamos blindar, em primeiro lugar, se nós estamos preparados para a blindagem, se a gente tem esses conceitos? Então, esse é um ponto importante. Por que blindar? Primeiro, um dos pontos fundamentais da blindagem, né? Se eu não faço um selamento coronário, eu posso ter a minha obturação do canal radicular totalmente comprometida. Se eu demoro para fazer a minha obturação, a não ser que eu esteja tratando de um caso de abscesso agudo ou de uma lesão refratária, a possibilidade do desenvolvimento bacteriano dentro do canal ela é muito grande, né? Então, quer dizer, o quanto mais rapidamente nós realizarmos os nossos procedimentos de desinfecção e mais rapidamente nós realizarmos a nossa obturação, isso vai ser favorável. E a obturação não acaba aí, a obturação acaba na restauração coronária, né? Uma parte pode ser da nossa ação, uma outra parte mais trabalhada que seja do nosso colega da dentística, mas, enfim, câmara pulpar ela tem que ficar totalmente blindada. Dentro dessa questão, a gente apresenta esse slide, que é de uma orientada nossa, a doutora Karen, que já terminou, está lá no Chile agora, passou na Marinha, etc., onde nós fizemos um trabalho que mostra a integração de infecções apicais e problemas cardíacos, né? Então, no trabalho que ela fez, a gente viu, por exemplo, que quando você induzia lesão apical no rato, nós tínhamos um maior estresse oxidativo e alteração de atividades de enzima oxidante
e aumento de cardiopatia. Então, quer dizer, existe sim essa correlação. Não daquela maneira brutal que a gente achava em 1914, da infecção focal, mas existe sim integração. Então, quando a gente fala em blindar, a gente começa a colocar já um outro item, aonde nós podemos observar a saúde integral do paciente, né? Agora, por que nós não fizemos isso? Bom, em primeiro lugar, que nós trabalhávamos de uma certa maneira completamente isolado um grupo de especialistas do outro, né? Então, a gente tinha, por exemplo, um curso tal, curso tal, curso tal, e não havia essa integração de uma maneira mais científica, de uma maneira mais racional, né? Então, quando a gente fala em blindar e fazendo odontia dentro desse contexto, nós estamos vendo agora a saúde integral do paciente, né? A resistência do remanescente. E novos instrumentos e técnicas, né, possibilitaram que a endodontia, mantendo a sua alta qualidade, pudesse ser feito de uma maneira mais objetiva. E, com isso, nós precisamos, mantendo a qualidade, nós pudemos, por exemplo, potencializar o tempo. Nós estamos falando em 1 hora, ninguém está falando em 5 minutos, né? A gente, quando usa lá durante a endodontia desse período, usa hipoclorito mais de 40 minutos dentro do canal, né? Renovado constantemente, porque essa parte química é extremamente necessária, como nós vamos mostrar, né? Então, veja bem, agora, um outro ponto se destaca dentro do item blindagem. Puxa vida, eu vou fazer uma endo, eu vou botar o terço apical, vou colocar um pino de fibra. E se eu tiver que fazer um retratamento? Bom, se eu tiver que fazer um retratamento, hoje nós temos, como nós vamos mostrar, pontas de ultrassom que facilitam isso. Mas eu queria levantar uma consideração, eu queria levantar um ponto de debate extremamente importante, que é: por que eu vou pensar num retratamento de um dente que eu estou fazendo? Eu estou sendo negligente? Eu estou deixando de fazer alguma coisa que eu teria que fazer? O que eu poderia fazer a mais que eu não estou fazendo nessa hora? Então, esse é o ponto. Quando eu faço a blindagem, eu não penso em retratamento. Mesmo porque, nesse retratamento, eu não teria mais o que fazer daquilo que já foi feito, daquilo que eu já fiz, né? É um ponto importante que nós vamos pensar. Eu não posso colocar em dúvida o meu tipo de procedimento. Então, eu tenho que ver, por exemplo, que se eu realizei uma excelente endodontia, se eu fiz uma boa obturação, se eu fiz uma boa blindagem e eu tenho a persistência de uma lesão apical, é hora de uma cirurgia periodôntica. Eu não estou falando que todo dente que tem que fazer... Não. Eu estou falando quando você faz a sua linha de raciocínio, né? Se você teve um caso mais complexo, é uma outra circunstância, mas o que nós estamos falando para vocês é aquela pergunta: o que eu tenho que fazer a mais do que eu já não fiz, né? Então, não posso pensar em retratamento dentro desse contexto, tá? Então, vamos lá. Como nós vamos blindar? Então, em primeiro lugar, fundamental, um bom preparo químico cirúrgico, né? Uma boa limpeza do conduto, tá certo? Aumentar a permeabilidade dentinária. Isso vai possibilitar adesão, né? Usar cimentos e técnicas que sejam compatíveis. E, principalmente, esse item que eu quero colocar aqui, ecossistema de dureza equivalente. Então, quer dizer, quando eu penso em fazer, por exemplo, uma blindagem, eu logo já penso, por exemplo, em utilizar um pino de fibra que tenha uma dureza semelhante à da dentina, o cimento resinoso, e esse bloco todo buscando ter a mesma dureza. Porque os problemas de fratura em casos de pino são com aqueles pinos extremamente duros de zircônia, são, por exemplo, com pinos metálicos, né? Isso sim provoca um desequilíbrio que facilita a fratura dental. Quando eu trabalho com o mesmo ecossistema de forças, com substâncias que tenham uma dureza equivalente, não. Eu posso, de uma certa maneira, reabilitar todo o nosso paciente, né? Então, vamos lá, por exemplo. Nós temos 2 situações que a gente pode blindar. Uma é a mais difícil. A obturação já foi realizada, né? Então, é a pergunta: realizada por quem? Realizada como? Como é que está isso?
né? Como é que está essa endodontia? Quanto tempo faz? Né? Quem fez? Isso é um ponto. E a outra é a hora que nós vamos fazer a endodontia e fazer a blindagem, basicamente, na mesma sessão, ou no máximo numa outra sessão, com obturação apenas do terço apical. Então, se eu tenho uma obturação já realizada, eu tenho que fazer todo esse planejamento aqui. Né? Veja só que curioso, ou esse canal lateral. Veja que curioso de onde vem esse canal aqui, né? Veja, por exemplo, todo o terço apical obturado, aqui um pequeno extravasamento, que não é o ideal, mas, enfim, aconteceu. É o planejamento radiográfico. Tem estrutura para ser blindado? Qual é o canal que é possível blindado? Quantas paredes tem o dente? Né? Quantos pinos eu vou colocar? Isso a professora Soraya fala. Então, o que acontece? Sim, ele está ótimo, ele está bem e ele vai receber a blindagem. Né? Então, em primeiro lugar, eu tenho, por exemplo, como remover, em primeiro lugar, com pontas de ultrassom, né, adequadas, que nós vamos mostrar, a remoção da gutapercha dos condutos que a gente queira trabalhar. Então, veja, essa ponta é uma ponta da Elce, bastante interessante, e ela vai removendo. Esse caso aqui em especial, tá certo? É um dente que não tem tantas paredes, só tem uma parede, então a resistência e o apoio desses pinos vai ser maior. Então, nós vamos tirar uma parte com a ponta de ultrassom. Essas são pontas, né? A E3D, a E6D para pinos de fibra, são da Elce, né? Diferente dessa que nós estamos usando, que é para remoção de gutapercha. Então, veja, a ponta de ultrassom ela chega até um determinado diâmetro. Nós vamos descer, porque o pino fica na parte reta do canal radicular, ou a 5 milímetros da região apical, se assim a anatomia o permitir. Então, muitas vezes, eu preciso chegar dentro dessa região, cortando essa gutapercha, tomando muito cuidado para não deslocar essa gutapercha do lugar. Né? Então, uma das maneiras que a gente tem para trabalhar com isso é com o Wave One Gold seccionado, como nós estamos vendo aqui. A gente pega, corta ele no meio da espira, deixa uma parte plana, o movimento é reciprocante, nós apoiamos na gutapercha e deixa ele cortar assim. Se ele tiver com a ponta, ele vai entrar e vai tirar, mas desse jeito não. Ele faz esse tipo de corte e a gutapercha não é penetrada e não é expulsa. Então, eu consigo descer com uma pequena pressão apical e deixando esse instrumento trabalhar. Né? Então, isso é bastante interessante, porque nós não vamos deslocar a nossa obturação e vamos descer com esse instrumento, tirando pela parte inicial com a ponta de ultrassom e depois com o EV1 dentro do próprio canal radicular. Um outro procedimento que nós temos, que nós criamos já há mais de 10 anos, muito interessante, é você pegar limas 80, né? Ou dependendo do canal radicular, e cortar essas limas em diferentes pontos com corte reto na espira também, em função dos diâmetros do canal radicular. Essas limas elas vão funcionar como um cortador de frios. Ela apoia, segura a obturação e ela vai fazendo isso, cortando somente o excesso de gutapercha que está na parede lateral. Uso, volto com o calcador, faço isso, volto e vou descendo. E não existe o risco de nós deslocarmos a obturação, como nós estamos vendo aqui. Né? Então, veja aqui, olha, aqui a obturação, a remoção dessa obturação, eu escolho uma lima 80 cortada, plana, superfície plana, como no Wave One, e em relação aos diferentes diâmetros do conduto que eu quero descer, apoio, pressão apical, ela segura a obturação, ela segura o cone e corta o que tem na lateral do cone, e a gente tem, olha aqui, a ausência da remoção de gutapercha, e depois, escolhendo condensadores compatíveis com o diâmetro do canal, a cada uso desse instrumento, irriga, condensa, volta ao instrumento, irriga, condensa, e nós mantemos aqui a obturação da porção apical. Então, veja, por exemplo, que aqui nós temos os canais já preparados e, posteriormente, isso a professora Soraya vai falar melhor, nós vamos escolher um cone de pino de fibra, que entre até o diâmetro que nós preparamos, e aí você vai fazer o trabalho todo de blindagem. No que se refere ao preparo do canal radicular, uma coisa muito importante, tá?
Até quanto nós vamos dilatar esse canal radicular? Eu não posso, sabe, fixar número. Não posso. Eu não posso falar que o canal é dilatado até a 25, até a 30, até a 35, até a 40. Isso está errado. Né? Eu acho que ninguém fala isso também. O que nós falamos é o seguinte: você precisa utilizar 4 instrumentos na região apical. Pelo menos esse é o conceito de instrumentação convencional, com lima K, com lima Hi-Flex, com lima de níquel titânio, que existe há 120 anos, com bastante resultado. Então, quer dizer, se nós exploramos o canal com uma lima 15, é a 15 que chega até o comprimento que nós queremos trabalhar, nós vamos colocar 15, 20, 25, 30. Né? O cone será 30. Então, a gente sabe com a técnica incremental que nós, por exemplo, mesmo trabalhando com EV1 Gold 25, nós colocamos um cone 30 ou 35. Se eu chegar com o EV1 Gold 25 na região apical, chegar aí pronto, eu tenho que colocar um cone 25. Se eu chegar, por exemplo, com ele mais 3 vezes, eu coloco um cone 30. Se eu chegar com ele mais 3 vezes, eu coloco um cone 35. Então, relacionar hoje diâmetro do canal com o diâmetro posterior ao preparo não é válido, porque eu posso, com o mesmo instrumento, adquirir diâmetros diferentes. Então, qual é o fator limitador? É o diâmetro do cone que eu coloco. O cone que entrar até aquele comprimento e prender é o cone que determina o alargamento daquele conduto na região apical. Né? Então, se entrar um cone 25, eu volto com ele de novo, até colocar um cone 30 ou 35. Tá certo? E os cones que nós vamos utilizar, isso é um fator, por exemplo, importante. Os cones que nós vamos utilizar são cones Wave One, não o 0,6, né? Na técnica imediata. Porque o cone Wave One, aqui, ó, nos 5 primeiros milímetros dele, a conicidade é 0,6 é a mesma. Depois disso, ele fica mais... Ele restringe um pouco a sua conicidade. Veja, o cone 35, o EV1, e o cone 35, 0,6. Essa questão de restringir a conicidade dentro desse termo me permite uma situação muito interessante. Me permite, por exemplo, fazer com que eu sinta exatamente se ele está travado na região apical. Isso é fundamental. Né? Isso é fundamental, por quê? Porque nós vamos fazer condensação, porque nós vamos apoiar material dentro desse conduto. Então, esse cone, eu só vou obturar a porção apical, ele tem que estar muito bem acertado, muito bem adaptado nessa porção apical. E pelo fato do cone Wave One começar assim e depois fazer um pouco assim, a hora que ele trava no ápice. Exatamente essa região que a gente quer. Então, veja, mesmo utilizando, às vezes, um Wave One Primary, eu posso trabalhar com cone 35, se for o que interessa. Aqui nós estamos mostrando exatamente, né, essa questão por exemplo, conicidade desse cone. Estamos mostrando aqui, olha, que nos 5 milímetros iniciais eles são exatamente iguais, né? E nós estamos mostrando aqui do lado esquerdo nessa tabela que existem, por exemplo, pinos de fibra como esse aqui, que ele tem um diâmetro dessa região na ponta dele, equivalente aos 5 milímetros aqui do cone de guta. Então, quer dizer, veja, se eu faço aqui a obturação a 5 milímetros com o Wave One Primary para colocar um cone 30 ou 35, eu posso usar esse pino de fibra de vidro, porque ele chega lá dentro daquela região. Isso não quer dizer que nós não devemos testar, claro. Nós temos que testar para que ele chegue, o cone de fibra de vidro, chegue exatamente dentro daquela região. Então, eu posso até instrumentar um pouco mais o conduto, usar um cone um pouco mais calibroso, porque durante a minha instrumentação eu vou já testando o pino de fibra para que ele chegue dentro daquele momento, dentro daquele diâmetro que a gente quer. Né? A gente está mostrando aqui que, num trabalho realizado, os diâmetros desses cones aqui, 5 milímetros, já tem pinos de fibra equivalente a essa questão. Então, veja, é muito simples. Né? Eu faço preparo químico cirúrgico, substância química auxiliar, todo o protocolo de irrigação, todo o protocolo de aspiração, etc. Escolho o cone e corto aqueles 5 milímetros e ponho lá na clorexidina a 2%, aqueles 5 milímetros de cone.
seco o canal radicular, aspiro, seco, terminei todo o protocolo químico, e eu vou colocar o cimento no interior do canal radicular, ou com uma ponta de papel absorvente, ou, por exemplo, se eu estiver trabalhando aqui com, por exemplo, o H+ Jet, a gente sabe que você pode colocar, ele faz a mistura, né, das duas pastas aqui no misturador dele, entendeu? Então, ele veja. E aí eu posso colocar com o próprio seringa adaptado na entrada do conduto do canal, o cimento fazendo um pequeno movimento de vai e vem para tirar o ar residual. Tá? Então, essa é a proposta, essa é uma maneira de inserir esse cimento obturador. É claro que ele não vai entrar inteiro, mas aí eu vou levar a ponta de papel absorvente e fazer, por exemplo, com que ele, né, desça até o limite desejado que a gente precisa para trabalhar. Tá? Ou às vezes a gente põe, veja, nós estamos colocando com a ponta diretamente, mas pode ser qualquer cimento, desde que seja um cimento resinoso, porque nós vamos trabalhar com pino de fibra, nós vamos trabalhar com cimento para fixar esse fino, né? E eles têm que ter uma boa competência. Se eu trabalho com cimento na base de oxizinquiogenol, a resina não vai endurecer. Tá? Então, vamos lá. Uma vez que eu tenha preenchido o canal com cimento obturador, eu vou com uma pinça de precisão, pego aqueles 5 milímetros de cone, jogo dentro do canal radicular, escolho, veja ele aqui jogado dentro do canal radicular, ele não vai virar, obviamente, ele vai entrar, né? E escolho condensadores que têm o diâmetro do terço cervical, tem o diâmetro do terço médio, para fazer uma boa condensação dentro desse cone. Se o condensador for muito fino, é capaz dele entrar no cone e puxar o cone para fora. Então, eu tenho que ter condensadores, como os Schilders tem uma boa sequência de condensadores, né? Onde você pode escolher esses diâmetros desse condensador para que você realmente esteja empurrando e, no final, dando uma boa condensada. E como o cone está travado, ele não vai sair. Então, veja, gente, é muito simples a gente trabalhar. Aqui nós não vamos usar o cimento para que você veja a performance do pino. Joga ele dentro do canal, né? Veja aqui, ó. Vou escolher agora um condensador. O condensador é fino, agora escolhi um condensador bom. Ele condensou até a questão do terço cervical. Veja que o cone continua aqui, né? Esse cone já foi provado. Então, agora eu venho com o condensador exato e pronto. Acabou, dou uma boa condensada e está obturado o terço apical do canal radicular. Né? Isso é um ponto bastante interessante, tá certo? E é um ponto bastante importante. E a gente mostra, como nós mostramos naquela radiografia, que canal lateral, canal recorrente, canal, por exemplo, delta apical, ele é limpo com substância química auxiliar. A gente fala quem obtura canal lateral e delta é substância química auxiliar. Sim, porque esvaziando e você secando bem, você vai, por exemplo, permitir que o cimento nessa condensação penetre dentro dessa área. Muito bem, só que nós temos que limpar essas paredes. Como é que a gente limpa essas paredes? Com escova interdental. No começo, colocamos um pouquinho de algodão, mergulhamos no álcool, secamos, colocamos no canal radicular, pegamos uma seringa, um sugador, uma boa cânula e uma boa para irrigação e aspiração com água destilada, removemos esse álcool e depois podemos usar a escova interdental, mesmo sem o algodão, levemente embebida em álcool e esfregar bem essas paredes do canal radicular. É claro que eu tenho que buscar no mercado uma escova interdental que possa ser esterilizada em autoclave, né? E a grande maioria delas são. É bom a gente ver, testar, colocar no autoclave para poder utilizar. Feito isso, olha, o esfregaço bem grande na parede, irrigação, irriga com álcool, perdão, irriga com água destilada e seca, secamos depois com o sugador, pontas de papel absorvente e está aqui. A porção apical está devidamente preparada. Muito bem, né? Veja, esse é um trabalho que a gente fez, a gente publicou agora num livro da PCD do CIOSP e agora está sendo aceito para publicação numa revista internacional, com maiores detalhes, onde nós mostramos a superfície dentinária extremamente limpa, a superfície dentinária bem exposta, fruto desse tipo de procedimento.
Então, vocês vão ver, por exemplo, que nós vamos ter uma série de situações. Veja só, veja essa limpeza, né, que a gente tem do canal radicular. Então, algumas coisas são importantes, né? Essa é uma publicação que a gente tem, onde a gente, com o microscópio confocal, junto com o professor Hector e o professor Kleber, nós fizemos uma pesquisa com medicação e sem medicação de hidróxido de cálcio e a penetração do cimento obturador, né? A gente vai estabelecer correlações com vocês já já. Então, veja, esse conduto foi instrumentado, não foi medicado com hidróxido de cálcio, e em vermelho, no confocal, nós estamos vendo o cimento obturador que penetrou nos tubos dentinários. Então, isso permite com que a gente fale que a obturação ela ocorre hoje não por imbricamento, mas sim por adesão. Agora, veja quando a gente coloca a medicação com hidróxido de cálcio. Não penetra, né? Olha, um pouquinho aqui no terço cervical, quase nada no terço médio e quase nada na porção apical. Então, se eu medicar esse dente com hidróxido de cálcio, eu tenho que reinstrumentar, e for por causa da blindagem no outro período, eu tenho que reinstrumentar esse dente para remover hidróxido de cálcio, né? E veja também que ele não penetra na intimidade mais significativa dos tubos dentinários, colocando em dúvida a desinfecção numa profundidade maior da dentina. Quando eu faço um teste ou um trabalho microbiológico, eu vejo a desinfecção da luz, né? Mas muitas vezes é complicado essa questão. Então, é mais uma vantagem de você estar fazendo a instrumentação e a obturação da porção apical no mesmo dia, né? Aqui a gente vê, por exemplo, em amarelo, apenas aonde a medicação entrou. Então, é mais interessante, né, que a gente não medique, que a gente aproveite essa dentina aberta, essa dentina exposta, e a partir daí a gente faça a obturação não só do canal radicular, veja só num aumento maior, sem hidróxido de cálcio, né? E olha aqui, ó, olha que bacana isso daqui. Isso daqui nós estamos vendo tags de H+, cimento obturador penetrando no interior dos tubos dentinários. Por isso que é interessante que a gente faça, por exemplo, a obturação, a colocação do pino na mesma sessão da obturação. Se não, gente, ou a gente escolhe um outro tipo de medicação, ou a gente, no instrumento canal, porque o que acontece? A gente, com uma medicação na base de hidróxido de cálcio, isso vai me confundir muito, vai me embaralhar muito a permeabilidade dentinária. E não só, por exemplo, a gente vê os tags, como isso a professora Soraya já vai mostrar já com mais particularidade, a gente veja, por exemplo, que impressionante. Esses cabelinhos que a gente vê aqui, etc., isso daqui é o cimento resinoso penetrando no interior do tubo dentinário. Então, vamos conversar sobre uma boa qualidade de obturação? Vamos, está aí. O que eu posso fazer dentro desse conduto que eu já não tenha feito? Se eu tenho um conduto que eu promovi, uma boa desinfecção, com calibres e instrumentos razoáveis. Não é sobre instrumentação, não. E não é também instrumentação minimamente invasiva. Não é nada disso. É um bom preparo do canal radicular, com boa substância química auxiliar, aumentando a permeabilidade, né? Limpando esses tubos dentinários, e o resultado é esse. Que melhor obturação posso ter? Né? Veja, por exemplo, a adesão do material sobre a parede, do pino de fibra do cimento sobre a parede. Né? Olha só o grau de adesividade e penetração dentro dos tubos dentinários. Sobre isso, a professora Soraya ela vai falar melhor, mas eu acho, por exemplo, que essa imagem, sobre o ponto de vista endodôntico, ela demonstra uma obturação excelente, gente. Então, essa é a questão que a gente precisa discutir. Eu não tenho condição de fazer uma restauração desse tamanho. Eu sou endodontista, eu posso fazer aí uma classe 1, uma classe 2, etc., mas eu não tenho condição de restaurar. Então, você faça pelo menos um moinhão. Você faça pelo menos um conteúdo fechado para que o nosso colega prepare isso para a coroa ou faça uma restauração ali de cima. Mas, em câmara pulpar, ninguém mexe. Tá certo? Quem faz é a gente. E a gente conseguiu, né,
Conseguiu? Eu não sei, mas a gente tentou, dentro desse período curto que nós tivemos, né? Nós estamos com 38 minutos, 37 minutos, demonstrar para vocês a simplicidade do procedimento. E como esse procedimento se torna mais simples ainda e eficiente, porque tem gente que não entende simplicidade, acha que simplicidade é trabalho sujo, é trabalho pela metade. Não. É eficiência, né? Se você guarda a qualidade. Então, a gente vê que dentro desse contexto, a gente consegue sim fazer esse tipo de procedimento. Isso já faz parte dos nossos cursos de especialização na FAOA. Isso já integra a questão da formação de um endodontista, né? Então, hoje, a gente também trabalha com o aluno sobre o ponto de vista comportamental para que ele se relacione adequadamente com o colega, para que ele converse com o colega. Olha, eu vou te mandar o dente assim, para o colega não pensar que você, por exemplo, está tirando o trabalho dele. Porque muitas vezes você faz uma endodontia de altíssima qualidade e o cara coloca uma broca lá dentro para remover a gutapercha, ele molda o conduto sem isolamento, ele joga um jato de ar e com isso compromete todo o procedimento. Então, é interessante essa interação profissional para que se possa promover uma alta qualidade de restauração com vistas ao paciente. Né? Ninguém está falando mais, por exemplo, se é isso ou aquilo, é com vistas ao paciente. A gente conclui aqui a nossa apresentação, né? E a gente coloca o nosso site, e aqui tem um e-book, né? Um e-book que foi do CIOSP, que a gente teve a oportunidade de fazer, onde vocês vão ter para a passo o protocolo técnico, o material, esses comentários. Muitas dessas fotos estão lá dentro, tá certo? Então, quer dizer, se vocês quiserem maiores detalhes, não só nós estamos à disposição, pode fazer pergunta, que se a gente não responder hoje, nós combinamos de fazer um vídeo dessas perguntas e enviar para vocês essas respostas, entendeu? Daquilo que a gente puder colaborar, mas lá também no site a gente encontra, é gratuito, é um e-book gratuito, a gente encontra esse grupo com o Parapasso. Então, eu gostaria de terminar aqui a minha apresentação, né? E chamar, por exemplo, aqui a professora Soraya para ela dar continuidade ao trabalho. Britânico, meu horário. Parabéns aí, professor Machado, por essa interação e por passar tão bem, né? Passar tão bem essa questão dessa interação entre a dentística e a endodontia e também reforçar a importância desse procedimento ser realizado por essa especialidade que é a endodontia. Então, quem compreende, conhece essa região de câmara pulpar e conduto, realmente são os endodontistas. E eu, da área de dentística, posso reafirmar isso pela minha experiência clínica e também através dos resultados que a gente vem testando, tanto no Projeto 32, durante todo esse tempo, como também nos cursos que a gente vem ministrando e também na nossa clínica. Então, parabéns, professor. Eu vou falar um pouco agora, antes de tudo, quero agradecer também a Dentsply Sirona pelo convite, e vou falar um pouco agora desses passos a partir da limpeza do conduto, obturação endodôntica e a limpeza desse conduto, cimentação dos pinos de vidro. Professora, um comentário. Eu acho que é importante também a gente realçar, você como uma professora de dentística e colega, você conhece os seus colegas também, como é que você, por exemplo, se sentiria, dentro da sua apresentação, se o endodontista viesse falar para você se ele pudesse fazer o pino? Tá? Então, acho que é legal a gente colocar também, porque é uma maneira de prepará-los, né, na sua ação, na sua relação. Muito obrigado. Desculpe aí. Não, muito importante a colocação, né, dessa questão, inclusive a gente tendo muita ética, né, manter essa comunicação. Primeiro, o profissional de endodontia, quando esse paciente for caminhado a ele, para comunicar que ele agregou a técnica dele, a questão da blindagem coronária, no intuito de aumentar essa resistência e evitar esse risco de contaminação, passando também a segurança de que você vai informar para ele
qual o material que vai ser utilizado e como ele gostaria que fosse feito isso, quantos canais envolvidos, de que forma ele gostaria que o paciente fosse devolvido para ele. Então, essa conexão é muito importante. Eu me sentiria muito tranquila, hoje eu me sinto muito tranquila em encaminhar para o meu endodontista e solicitá-lo, o profissional que faz as endos do meu paciente, né, a blindar para mim. Porque eu vou mostrar para vocês mais adiante 5 razões muito importantes para que esse procedimento, vocês vão acabar concordando comigo, seja realizado pelo endodontista. Então, a partir de agora, eu vou começar a reafirmar, professor Machado, isso tudo que você falou agora e essa importância, sim, dessa intervenção na área endodôntica e do conduto ser feita pelo endodontista. Tá? Eu vou compartilhar a tela. Então, vamos lá, o professor já fez uma introdução muito perfeita, eu não vou falar a questão de por que blindar, né? Se a gente está preparado, realmente existe ainda um grupo de profissionais, uma grande maioria muito inseguro nessa questão, porque isso envolve um procedimento de reabilitação, de estética? Não, envolve a complementação de uma obturação endodôntica. O procedimento não é complexo, é um procedimento simples e apenas um conhecimento a mais. Eu acho que todo profissional teve esse conhecimento na graduação, de um pouquinho dessa estrutura da dentina e dos materiais que vão ser utilizados. É apenas aprender um procedimento, nada mais complexo do que fazer uma obturação endodôntica. Então, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Nesse momento pós-limpeza do conduto, como o professor falou. Nós realizamos esses trabalhos em conjunto, né, com o professor Hector, com o Kleber Nabeshima. A gente fez essa pesquisa em relação à técnica de obturação do terço apical. O sucesso foi muito grande, a gente teve resultados excelentes em adesão quando essa blindagem foi realizada na mesma consulta que foi feita a obturação endodôntica. Então, a partir do momento que você obtura o terço apical ou você cortou a guta nessa mesma consulta e realizou a limpeza desse cimento endodôntico para utilizar agora um cimento resinoso para o pino, que esse cimento que a gente vai utilizar para o pino de fibra de vidro não vai ser o mesmo da guta, que usou para cimentar a guta. Então, é um outro cimento. Então, para a gente realizar essa cimentação do pino e todo o procedimento de adesão, a gente precisa dessa limpeza que foi citada pelo professor Machado, muito simples, com álcool 70, com escovinhas, existem escovinhas interdentais ou até instrumentais próprios para isso. Essa limpeza é muito importante e a gente começar a avaliar agora essa questão de que cimento utilizar, quantos pinos, a seleção desses pinos. Mas antes disso, eu gostaria de abordar aspectos bastante importantes, tá? Como, por exemplo, quando você pensa no endodontista blindar, o que você imagina, o porquê disso, né? O porquê dessa blindagem, por que é tão importante, sim, isso ser realizado por esse profissional? Em relação à endodontia, nós temos a questão do selamento, né, pós-obturação endodôntica, e temos a questão do aumento da resistência desse elemento dentário, que provavelmente, quando ele é indicado à endodontia, a maioria dos casos já teve uma perda de estrutura dentinária muito grande. Então, você tem essa transição, término da endodontia, data da restauração, dia da restauração, onde a gente tem esse risco, e acontece mesmo, gente, essa contaminação, e muitos dentes se perdem por fraturas subgengivais, fraturas que invadem o espaço biológico, ou leva até numa extensão que leva à perda desse elemento. Com relação à parte restauradora, esse pino pode representar, além do selamento e da resistência, uma forma de retenção para uma futura coroa
ou restauração. Aí já é um aspecto mais da questão restauradora. Então, 5 razões, 5 motivos para que o endodontista, para afirmar que é o melhor profissional para realizar essa blindagem radicular e coronária. Tá? Primeiro, que esse profissional ele pode estar fazendo o planejamento de blindagem no momento da instrumentação, da manipulação desse conduto. Tá? Quando ele começa a instrumentar, ele já tem uma noção da perda de estrutura dentinária, porque já todo o tecido cariado foi removido, ele já sabe quais os canais que ele vai selecionar, quantos canais vão ser utilizados, ou ele já foi informado por seu colega os canais que eles desejam ser, que blinde, né, que ele coloque os pinos de fibra de vidro, e ele pode fazer a seleção desses pinos, como o professor falou, muito importante esse aspecto. Ele pode fazer a seleção do pino de fibra de vidro durante a instrumentação do conduto. Muitas vezes, canais atrésicos ou canais de dentes posteriores, onde a gente utiliza mais os pinos 0,5, o número 1, devido à espessura, são pininhos mais finos, você pode já estar experimentando, provando esses pinos durante a instrumentação. E, nesse momento, você pode já obter um pouquinho mais de alargamento desse conduto e já deixar escolhida a sua aguda e, junto com a aguda que você selecionou, a espessura, o pino de calibre ideal. Então, isso é um aspecto muito importante, coisa que nós, da área de reabilitação e da dentística, não podemos fazer nesse momento. Não é? O que a dentística e a reabilitação pode fazer depois é tentar preparar esse conduto com um instrumental de alto risco, que mesmo que seja uma baixa rotação ou uma ponta de ultrassom cortante, é difícil de se estabelecer a direção do longo eixo desse conduto. Então, é importante que o endodontista planeje essa blindagem durante a instrumentação, a manipulação desse conduto. Isso é uma das vantagens mais importantes para mim nesse momento. A outra questão é que ele pode manter esse selamento apical, lá essa obturação endodôntica apical, sem desvio e o que pode causar perfuração dessa raiz ou não, porque ele já está fazendo o quê? Uma obturação apical sem necessidade de usar algum instrumento para remover essa aguda, que não seja o próprio instrumento endodôntico, ou como ele citou mesmo, uma lima 80, ou o próprio Weave & Gold cortado, ou uma pontinha de ultrassom apropriado. Então, ele está manipulando, ele já sela esse ápice com uma obturação adequada desse terço apical e você depois tem todo o espaço para realizar a blindagem. A outra questão do profissional de endodontia é a limpeza que ele realiza, que vai me favorecer muito na adesão. Essa limpeza é muito importante no momento, no mesmo dia da consulta da obturação endodôntica. Tá? E a redução de risco de fratura coronária, porque esse dente ele já ganha uma resistência e se prepara, né, e fica protegido nesse intervalo endodontia-restauração. Então, eu reduzo muito o risco de fratura nesse intervalo. Então, eu acho muito importante essa colocação. Aqui, só para mostrar para vocês, não é? Que muitas vezes a gente acha que está na direção da guta, você ainda vê a guta, e você está, a maioria dos casos, a desvio, não é? Desse preparo do conduto, seja com uma ponta larga, de baixa rotação, ou quem se aventura a usar uma alta rotação, ou até mesmo uma ponta de ultrassom cortante, que corta a dentina, você pode ter um desvio. Esse caso, por exemplo, nessa radiografia, o que aconteceu não foi uma perfuração, foi uma fratura por desvio de preparo do conduto. Isso acontece muito. Não tem como o profissional da reabilitação da dentística ter uma segurança plena de que ele está na direção da gutta-percha. Então, isso nos deixa muito tranquilo, essa manipulação de remoção da guta, de selamento apical, sem precisar utilizar esses instrumentos. A outra questão que eu coloquei para vocês também foi essa resistência. Quando você termina a endodontia, tem um elemento com uma grande perda de dentina, apesar de muitos elementos apresentar todo o comprimento da coroa, você tem ele vazio por dentro, um esmalte sem suporte de dentina. Então, existe um risco de fratura nesse elemento. E essa transição, término de endodontia, até se colocar uma restauração indireta ou direta,
pode levar à fratura. Então, esse aumento de resistência logo após a endo também aumenta muito a importância desse procedimento. Quando a gente coloca esse dente em função, imediatamente após a endodontia ou qualquer procedimento, a gente tem a dissipação dessas forças que normalmente tendem a afastar as cúspides, que a gente chama de efeito Cunha. Olha como ela se distribui, essas forças, tendendo a afastar, abrir as cúspides, tá? Em dentes posteriores. Então, esse risco de fratura é muito grande quando você não tem uma amarria dessas duas vertentes de cúspide, né? Dessa parte interna, quando você não devolve uma dentina artificial juntamente com um pino. Então, quando você faz isso, você evita esse tipo de fratura, né? Que normalmente nos dentes superiores é a cúspide palatina, nos inferiores a cúspide vestibular, que são as cúspides funcionais. A contaminação, muito importante, né? A contaminação que acontece, existem vários trabalhos comprovando que bactérias bucais, pela saliva mesmo, pode contaminar a parede do conduto entre a parede e a guta. Então, muitas vezes colocam um material que não sela efetivamente, como o cotozol, por exemplo, ou um pino provisório que solta, que caiu e que o paciente cuspiu. Então, essa saliva tem contato com essa câmara pulpar, com esses condutos, e ali há uma contaminação. Então, mesmo que não tenha uma lesão presente naquele momento, você faz uma restauração, um procedimento, e futuramente você pode ter uma recidiva dessa lesão, e a maioria dos profissionais relacionam a recidiva a um tratamento ineficaz, e muitas vezes não foi. Foi no momento da restauração que houve essa contaminação. Então, a gente evita esse momento, né? E vários trabalhos comprovando, né, que em 19 dias, em 50 dias, em 7 dias, você teve uma contaminação desse conduto quando em contato com as bactérias bucais e com a saliva. Então, esse é um outro aspecto muito importante. Uma outra importância, que eu não vou citar detalhes da parte estética agora, mas que os pinos de fibra é uma consequência da blindagem e desse pino funcionar como uma união, é a questão estética, já que você pode criar uma união, um pilar, com uma cor semelhante à do dente, porque você pode reconstruí-lo com resina composta, já que hoje a gente trabalha com cerâmicas metal free, cerâmicas como de silicato de lítio, onde atravessa a luz, passa essa cerâmica para dar resultados estéticos melhores. Então, você precisa de um pilar mais parecido com a estrutura dentária do que um pino metálico, né, que deixam essas restaurações mais acinzentadas. Então, isso tudo é uma consequência, né, um conjunto de vantagens para se colocar, se blindar com pinos de fibra de vidro, além de outros, né? E, como o professor também falou, uma outra questão muito importante é a questão desse material, o pino de fibra de vidro, seja ele isoladamente ou ele reanatomizado com resina composta, eles são a fibra junto com a resina, porque o pino de fibra tem uma matriz resinosa também, ele tem, sim, uma resiliência parecida com a da dentina. Ele tem uma dureza parecida com a da dentina. Então, quando você coloca esse pino sobre uma força de oclusão, a dissipação dessas forças de oclusão é muito mais suave, muito melhor distribuída nessa raiz, que muitas vezes vai estar debilitada. Então, o risco de fratura, tá, com um pino de fibra de vidro, é muito reduzido em relação a um pino mais rígido, metálico ou de cerâmica. Então, isso é uma outra vantagem também de se colocar um pino de fibra de vidro, de se blindar com um material semelhante à estrutura da dentina. Então, qual seria esse protocolo? Vamos falar sobre alguns aspectos importantes, né? Do que a gente fala sobre essa questão de não cortar muito a dentina para se colocar um pino, não se fazer um preparo, e sim deixar essa dentina, a remoção dessa dentina, unicamente com o preparo endodôntico. A intenção nossa não é tirar a dentina para colocar fibra. A intenção nossa é fazer um preparo bem conservador, né, na limpeza dessa dentina, o que foi removido durante o tratamento endodôntico, e selecionar um pino de fibra que se adapte a esse calibre do conduto,
após o tratamento endodôntico. Nós temos hoje vários pinos de várias espessuras e você vai escolher o que vai se adaptar melhor para cada situação clínica. Então, a intenção nossa, qual é? A intenção nossa é não cortar mais a dentina, não realizar um preparo específico para se blindar, para se colocar um pino, e sim a limpeza se reduz. Esse preparo do conduto em termos de corte seria apenas reduzido à instrumentação endodôntica, o máximo que for, se durante esse planejamento, durante o tratamento endodôntico, é você instrumentar um pouco mais ou não e selecionar a sua aguda e o seu pino. Então, menos corte em dentina. A outra questão é preencher o máximo possível com fibra, e não escolher um pino muito estreito e preencher, como o caso acima, essa fotografia acima, onde se usava há tempos atrás e que levou ao insucesso do pino de fibra de vidro, é colocar um pino estreito e preencher esse restante desse conduto com cimento resinoso. O que acontecia? Esse pino se deslocava. Então, levou muito esse procedimento levou muito à descrença desse procedimento. O que acontecia? O cimento resinoso ele não tem uma resistência mecânica que a fibra tem. Então, você tinha pouca fibra, muito cimento resinoso, e esse cimento ele ia trincando com as forças mastigatórias, esse pino se deslocava. Então, a intenção nossa hoje é não cortar a dentina para colocar fibra, preservar a estrutura dentinária nessa região, colocar o máximo de fibra. Você pode selecionar um pino de calibre proporcional ao seu conduto, que preencha o máximo possível, que atinja a aguda, mas que preencha o pino número 1, número 2, número 3, o calibre que se adaptar, ou você pode colocar um pino principal com pinos acessórios e deixar esse cimento resinoso como uma película com a função não de preencher, mas de cimentação. Se você quiser preencher o espaço entre o pino e o conduto, né, a parede do conduto, você pode usar, sim, uma resina composta, mas aí eu vou falar mais adiante sobre o pino reanatomizado. Então, a gente pretende, nesses protocolos, usar menos corte, mais fibra e menos cimento, tá? Então, aqui dá para perceber que a primeira situação que vocês estão visualizando aí na tela é um pino estreito para esse conduto. O que vai acontecer aí? Eu vou ter que colocar muito cimento resinoso, e não desejo isso, que não é um material que vai me proporcionar uma resistência mecânica. Então, eu tenho que selecionar, na segunda fotografia aí, um pino que preencha o máximo possível o conduto, ou coloco um pino principal, como na terceira foto, com pinos acessórios. O pino principal ele vai chegar até a minha aguda, onde eu finalizei com a remoção dela, né? O início da aguda. Os outros pinos acessórios podem ser adaptados na região terço médio, cervical, preenchendo um pouco mais esse conduto com fibra, que é a nossa intenção. Então, você pode colocar 1, 2, 3, 4 pinos de fibra se quiser, preencher o máximo possível desses condutos com fibra, tá? Então, maior volume de fibra, ou reanatomizar esse pino, como eu vou falar mais adiante. Tá? Esse é só um caso para mostrar para vocês que foi realizado através de uma ação do Projeto 32 na Amazônia. É claro que esse grampo não é um grampo para dente anterior, é um grampo de pré-molar, mas a gente realizava lá esse protocolo dentro das condições que precisa ser realizada com isolamento e não dava conta da gente ter todos os grampos autoclavados. Nesse caso, o que se adaptou foi o grampo de pré-molar mesmo. Mas é só para mostrar para vocês a quantidade de fibra que a gente utilizou numa situação como essa. Paciente jovem, um canal radicular, um conduto amplo, né, onde eu precisei colocar uma quantidade de pinos de fibra maior. Né? Esse foi um cimento resinoso, é o calibre que a gente usa lá. A Dentsply nos apoia muito nessas ações do Projeto 32. Vai aqui um agradecimento, um grande abraço para toda a equipe, porque sem eles a gente não colocaria esse projeto para funcionar. É um projeto do meu coração, um projeto fundado pelo professor Machado, e que a gente planta aí uma semente para que essas técnicas, esses protocolos possam ser utilizados no sistema público, num plano de saúde, porque eles são totalmente
são totalmente viáveis, viu? Essa outra situação, por exemplo, canais amplos, em que você pode colocar mais de um pino de fibra de vidro no intuito de preencher toda essa cavidade do conduto, todo esse calibre, mas você pode também reanatomizar com resina composta, não é? Fazendo com que esse pino mantenha características de comprimento, de imbricamento e de resistência. E, além disso, a vantagem da resiliência, da maciez desse material. Quando um pino de fibra fratura, que muitas vezes vai existir essa pergunta e essa situação pode acontecer e acontece, ela com certeza vai estar relacionada a um desequilíbrio oclusal. A gente percebe muito que quando isso acontece, o paciente já perdeu guia canina, tem ausência dentária e foi mal planejado a colocação desse pino. Então, essas fraturas ficaram muito relacionadas a desequilíbrio oclusal, sendo que a vantagem é antes o pino do que a raiz. Então, quando ele fratura, muitas vezes ele protegeu esse remanescente radicular, não é? Absorveu toda a força pela raiz. Tá? Preparo para cimentação. Como eu preparo a parede do meu conduto já para cimentar o meu pino? Esse preparo, tá, da parede do conduto, ele vai estar relacionado ao cimento que eu vou selecionar. Então, vou falar mais à frente um pouquinho. Vamos falar, antes desse preparo do conduto, vamos falar um pouquinho sobre o preparo do pino de fibra de vidro, que vai ser o mesmo para qualquer situação, seja para reanatomização, seja para cimentação direta, tá? É a limpeza, ou você pode autoclavar esse pino, ele é autoclavável, já deixar autoclavado, ou fazer uma limpeza com álcool 70 e a clorexidina durante 1 ou 2 minutos para você fazer a desinfecção. Depois disso, você vai aplicar um silano, né, porque é para melhorar a ação do meu sistema adesivo. Você aplica o silano por uns 60 segundos, depois aplica o seu adesivo, o seu sistema adesivo, e fotopolimeriza por 20 segundos. O ideal é que se escolha sistemas adesivos que não contenham água e que não sejam muito espessos, para não alterar a adaptação do pino selecionado, tá? Então, esse é o preparo para o pino de fibra de vidro. Tá? E o preparo do conduto radicular, né, nós vamos fazer de acordo com o cimento resinoso que foi selecionado. Então, eu estou falando aqui sobre cimentação de pino de fibra de vidro, mas eu gostaria de deixar bem claro que o material de escolha para a cimentação do pino de fibra é o cimento resinoso. Por quê? Porque esse cimento resinoso, ele pode ter uma adesão à dentina, através do sistema adesivo, do preparo desse conduto, e ele vai ter também uma adesão ao pino de fibra, porque o pino de fibra, ele tem fibra, ele é composto de fibra, mas de uma matriz resinosa, que acaba combinando com esse cimento resinoso. Então, o material de escolha é o cimento resinoso. Sendo que esse cimento resinoso, tá? Nós temos no mercado hoje 3 tipos de cimento resinoso. Preferencialmente, nós vamos selecionar os cimentos resinosos duais ou químicos. Por quê? Porque eu vou precisar de uma reação química além da minha luz, do fotopolimerizador, porque o meu conduto ele é longo e eu tenho uma região do terço médio apical que eu não sei se a minha luz vai atingir totalmente lá. Mesmo que essa reação química seja por cadeia iniciada por uma substância fotoiniciadora, eu quero ter certeza que no terço apical, no terço médio, esse cimento tomou toda a cura. Então, é importante que esse cimento resinoso seja dual, que ele tenha a reação, seja ativado pela lâmpada, pela luz, mas que tenha uma reação química também, ou que ele seja totalmente químico, que ele tome uma cura, mesmo que a luz não alcance ele, que ele é independente da luz, tá? Mas ele pode ser de 3 tipos, que eu posso usar qualquer um desses 3. Você tem o cimento resinoso de 3 passos, onde eu preciso fazer um condicionamento ácido, a lavagem com água destilada dentro do conduto, a sucção e a secagem com cone de papel. Então, você vai usar o ácido, o sistema adesivo e o cimento. Esse é um tipo de cimento de 3 passos. Tá? Tem o cimento resinoso de 2 passos, onde ele dispensa a utilização do ácido fosfórico. Eu posso ter um sistema adesivo autocondicionante.
limpeza do conduto, sistema adesivo autocondicionante e o cimento resinoso. Ele não precisa utilizar o ácido fosfórico. Ou os cimentos autoadesivos, são aqueles cimentos resinosos que você precisa apenas da limpeza do conduto e você não precisa nem do ácido fosfórico, nem do sistema adesivo, porque na sua composição ele já tem componentes que vai fazer o papel dessas substâncias. Então, você apenas vai utilizar, é o passo único, esse cimento resinoso. Ok? Então, o que a gente fica muito preocupado é na qualidade dessa adesão, nessa região onde a gente vai estar trabalhando, buscando uma hibridização dessa dentina radicular. É claro que ela vai ficar bem comprometida, porque além de ter características diferentes, né, de uma dentina coronária, porque ela também já foi manipulada com EDTA, que já reduz um pouco da trama de fibra colágena. Esse EDTA ele vai promover uma abertura também desses canalículos dentinários, mas ele também tira, junto com o hipoclorito, ele reduz um pouco essa trama de fibras colágenas onde eu desejo fazer a minha hibridização. Mas, mesmo assim, nesse último trabalho que nós realizamos, que o professor Machado mostrou, aquele corte histológico, né, em amplitude aí, fazendo a limpeza desse conduto, mesmo utilizando essas substâncias, a gente conseguiu uma penetração, uma hibridização através da penetração desse sistema adesivo do cimento resinoso, tanto nos canalículos como na trama de fibra colágena remanescente após a manipulação química desse conduto. Então, a gente pode conseguir, sim, uma adesão ainda. Então, aqui a gente tem uma dentina pós-tratamento endodôntico, pós-utilização de substâncias como EDTA, hipoclorito e após a limpeza, né? Aqui mostrando também, ó, como que ficou essa dentina após a limpeza e usando a técnica do professor Machado, a corte do professor Machado do cone cortado. Então, a gente tem uma dentina propícia ainda que dá para a gente trabalhar melhor, né? E na questão de adesão. Então, aqui também um outro corte nessa pesquisa que a gente obteve, que a dentina sem o condicionamento ácido, a dentina radicular, e a dentina com o condicionamento feito pelo sistema adesivo autocondicionante. O sistema adesivo autocondicionante funcionou muito bem, tá? Então, se você não quer trabalhar com ácido fosfórico, lavagem com água, na mesma consulta que você realizou a endodontia, faça a limpeza, seque o conduto, trabalhe com um bom adesivo autocondicionante, porque ele teve excelentes resultados também nos trabalhos que nós realizamos. A gente tem uma boa adesão com os autocondicionantes. Tá? Mostrando esse trabalho também, né, o que seriam esses filamentos, né? Essa imagem maior, circular, é o pino de fibra, esses prolongamentos são do sistema adesivo, do cimento resinoso, entrando nos canalículos dentinários, e a gente pode observar aí que entre esses filamentos a gente conseguiu uma hibridização nessas fibras colágenas remanescentes, mesmo após o uso do hipoclorito. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é que a última lavagem, quando vocês estiverem manipulando, irrigando esse conduto, é que a última lavagem desse tratamento endodôntico seja realizada com água destilada, para não deixar o hipoclorito, porque ele interfere também na cura do cimento resinoso. Ok? Seleção e quantidade de pino. Então, como eu já falei, nesse momento em que o profissional de endodontia ele está manipulando, fazendo o tratamento endodôntico, já instrumentando, nesse momento ele já pode estar selecionando o calibre do pino, a numeração do pino que ele vai utilizar. Então, ele seleciona a aguda e seleciona também já o calibre do pino, já deixa separado ali, faz a obturação endodôntica e depois faz a cimentação dos pinos de fibra. Então, isso ajuda muito.
Tá? Aqui mostrando esse trabalho que, após a instrumentação com as limas do Wave on Gold, né, eu e o professor Machado, nós começamos a fazer uma comparação nessa proporção, porque eu fiquei muito curiosa também. Eu falei, poxa, mas então qual é o calibre? Como que a gente tem de abertura? Qual o cone que você escolhe quando utiliza a última lima da Wave on Gold? A 35, 45? E a gente acabou chegando à conclusão que nos dentes posteriores, canais mais estreitos, vocês vão estar selecionando entre o 0,5 e o número 1. É muito difícil num dente posterior você selecionar um pino número 2 ou número 3, a não ser que seja um canal amplo, jovem, do canal distal dos inferiores, molares inferiores, e os canais palatinos dos molares superiores, que pode chegar a 1, 2, no máximo, para a gente utilizar. Então, já dá para separar na bancada uma média de calibre dos pinos, tá? Então, quantidade de pino. Quanto maior a perda de estrutura de dentina ou de paredes desse elemento dentário, mais pino eu preciso utilizar para aumentar a resistência, para proporcionar uma união adequada. Então, você vê que nesse elemento que já perdeu todas as paredes proximais e a parede palatina, eu posso colocar 3 pinos de fibra selecionando os canais mais propícios, mais favoráveis, tá? Mais amplos também, menos atrésicos. Tá? Esse caso onde eu tenho todo o comprimento da coroa, mas eu tenho um dente vazio de dentina, com pouca dentina, esmalte bem desapoiado, aí como eu já tenho todo o comprimento da coroa, eu posso utilizar 2 pinos de fibra onde eles se entrelaçam na câmara pulpar, fazendo uma blindagem coronária também. Tá? Aqui também foi utilizado 2 pinos de fibra, uma cavidade classe 2. Aqui já perdeu a parede lingual, mas você tem aí ainda um pouco da vestibular e proximal, canal distal é o de preferência, mais um canal mesial, canal palatino nos superiores e 1 ou 2 canais vestibulares. Então, vai depender da quantidade de perda de estrutura. Mas e se o dente perdeu toda a coroa e um dente posterior? Eu vou precisar de retenção e de resistência nessas situações. Então, eu exploro o comprimento do meu pino, 2/3 nos canais retilíneos, nos canais curvos vou até a curvatura, então eu exploro o máximo possível de comprimento e a quantidade de pino, ou de condutos. Se eu tenho 3 condutos, eu vou colocar 3 condutos. Se eu tenho 2, vou colocar 2, vou utilizar 2 pinos de fibra de vidro, 3 pinos de fibra de vidro. Então, eu exploro quantidade de pino e o comprimento dele, que é muito importante, tá? Tem situações que a cavidade vai coincidir com o acesso cirúrgico. Então, eu não preciso de pino numa situação como essa. Eu posso blindar a parte coronária utilizando uma resina Bookfill Flow. Nesse caso, a gente usou a Surafil da Dentsply Sirona, que é muito boa, a gente trabalha muito com ela, a gente utilizou muito, ela tem um escoamento excelente, ela tem um escoamento, ela tem uma... Por que é chamado Bookfill? Porque em 4 milímetros de espessura, num volume maior, você pode fotopolimerizar ela num incremento único, não preciso ficar colocando em camadas. Então, você pode preencher até 2 milímetros, né, aquém do ângulo cavo superficial e depois fazer a sua restauração com uma resina híbrida, né, dando as características anatômicas, estéticas. Então, aqui, ó, mostrando que foi blindado com a Flow e depois a parte coronária apenas e depois uma restauração simples, copiando a anatomia oclusal. Já esse caso é um caso mais amplo, tá? Deixa eu ver só a hora aqui. Caso mais amplo. Onde essa ponta é uma cut candence da Elce, para que você pode, o professor falou já sobre isso, né? Iniciar essa remoção com ela, essa parte do terço cervical, e depois dar continuidade a essa remoção com a lima 80 cortada, na técnica acorde professor Machado. Então, você pode realizar, após essa remoção, uma limpeza da cavidade com as escovinhas Robson, microescovinhas, para a gente tirar todo o cimento endodôntico, né? O canal limpinho. E você não utilizar o ácido fosfórico, utilizar, nesse caso aí, nós utilizamos
com microbush longo, né, para a gente ter toda a certeza que esse adesivo está dentro dessa área do conduto que a gente liberou. O sistema adesivo autocondicionante, foi o que a gente usou nesse caso. Aplicação do sistema adesivo, a fotopolimerização, a aplicação do adesivo também na porção coronária, já com microbush redondo. Fotopolimerização. A aplicação do cimento resinoso, uma retroinjeção dentro do conduto. Nesse caso, a gente trabalhou com o Calibra também, que é um cimento dual, o Calibra universal, é um cimento dual. E os pinos que já estão selecionados, previamente marcados, quais são os vestibulares, qual que eu selecionei para a Palatina, a gente já deixa marcado, pode já fazer anotações da numeração deles. Normalmente, esses pinos vão ser de calibres diferentes, a gente já tem que saber. Tenta posicionar esses pinos, cruzando eles dentro da câmara pulpar. Acelerar um pouquinho o vídeo, fotopolimerização. E nesse espaço, né, onde você cruza esses pinos, a gente pode fazer a blindagem coronária, colocando a Bookfill entre eles, selando essa cavidade, a câmara pulpar e essa cavidade coronária. Eu não quero restaurar, vamos supor, eu sou um profissional da área de endodontia, eu finalizo aí, preencho essa cavidade como um todo, né, com a Bookfill, e encaminho para o profissional finalizar o tratamento restaurador desse elemento, tá? E você pode depois restaurar, deixar aquém, fazer uma restauração provisória ou finalizar nessa etapa do Bookfill. Aí é uma questão da escolha do profissional, tá, gente? Então, não há necessidade de se fazer uma anatomia ou uma reconstrução, mas muitas vezes, para dar o conforto ao paciente, você pode finalizar com uma restauração, com uma resina híbrida provisória, que é claro que nesse caso está indicado uma restauração indireta, mas muitas vezes o paciente vai viajar, você quer restabelecer o ponto de contato, a oclusão dele, você faz uma restauração provisória em que ele possa sair do seu consultório de uma forma mais confortável, né? Porque muitas vezes o fato de você preencher de uma forma muito retilínea, você pode deixar, inclusive, esse dente em contato prematuro. Então, quanto mais conforto oclusal em termos de função e também de saúde periodontal, restabelecendo o ponto de contato, melhor. Tá? Uma outra situação que eu gostaria de falar é se a endo eu não conseguir terminar a endo numa mesma consulta, ou se eu não for blindar numa mesma consulta, ou se o meu colega não quer que eu blinde, vamos fazer um selamento efetivo para devolver para ele, tá? A gente pode fazer um condicionamento no ângulo cavo superficial com ácido fosfórico, só nessa margem do esmalte, tá? Lavar com água destilada, sugar, né? Lavar, secar, passar secagem. A gente tem utilizado, tá? Ó, lava, seca. Secagem com a gazezinha estéreo, é bom ter sempre essas gases autoclavadas também. E você pode trabalhar com a fita Teflon, tá? Para poder você neutralizar essa região entre a embocadura dos condutos e a colocação da flor. E você pode selar essa cavidade com a flor. Tá? Essa é a Bookfill. Esse é um outro caso onde a gente fez esse selamento utilizando o sistema Unimatrix da Palodente, né? Ou tem o do Unimatrix, mas nesse caso a gente usou o sistema Palodente de matriz para poder restabelecer o ponto de contato e selar, blindar essa parte coronária sem pino, só com a Bookfill, porque tem bastante estrutura dentinária.
casos como esse, vou passar um pouco mais rápido, que o tempo já está passando. Aqui, removendo a guta, com a ultrassom e a lima 80. As pontinhas de ultrassom, a cut candence, que a gente utilizou, as pontinhas ideais para o cimento, checagem com radiografia ou com uma tomografia da condição dessa blindagem, isso é para a gente avaliar, e depois da blindagem, a restauração que você quiser fazer com laminado, resina composta, que já é um procedimento que não vem ao caso, né? Mas com certeza o paciente fica muito mais seguro. Para finalizar aqui, só para mostrar para vocês, tá? O tempo já acabou. É um caso vencedor da etapa nacional do concurso da Global Clinical Case Contest, né, que eu fui convidada, nós fomos convidados. Foi um caso que eu fiz, fui tutora de uma aluna, foi realizado, onde a gente desenvolveu esse protocolo, né, desenvolvido pelo professor Machado. A gente foi na Amazônia e a gente atendia as tribos indígenas lá, onde era feita a endodontia, né, pelo professor Machado e pela equipe dele. Depois era realizado na mesma consulta a blindagem coronária, com pinos de fibra de vidro, tudo dentro do isolamento, numa mesma sessão. Foi utilizado o protocolo de obturação apical. A gente então, era feita a blindagem do conduto radicular e coronária. Nós já realizávamos os preparos, escaneávamos e já as pecinhas já ficavam prontas e a gente cimentava no mesmo dia. Então, eu queria agradecer a Dentsply Sirona aqui ao convite de participação desse concurso, o convite para a participação desse webinar, tá? E também por nos proporcionar, não é, Mariel? Esses momentos tão felizes no projeto aí que a gente pôde realizar na Amazônia, realiza aqui no Natal Sem Dor também. É uma alegria, é um projeto do meu coração. Só tenho que agradecer ao professor Machado e a Dentsply Sirona até por poder participar desse grande projeto aí. Então, é muito pouco tempo para passar alguma coisa sobre blindagem, que envolve muito mais coisas, mas eu acho que deu para passar um fôlego aí um pouquinho para vocês. Muito obrigada, viu? Obrigada, professora. Obrigada, professor. A gente que agradece. Assim, foi muito enriquecedor. A gente nem viu a hora passar. A gente tem um monte de pergunta para fazer. Você falou sobre o Projeto 32. Uma delas é sobre o Projeto 32, que sempre tem essa pergunta, mas essa eu vou deixar para o final. Agora a gente vai, antes da gente ir para as perguntas propriamente dito, a gente vai colocar aquela pergunta na tela para as pessoas responderem e mostrarem que estão ativas no chat, tá? Para participarem do sorteio. Então, 3 pessoas serão sorteadas, serão 3 blisters de Wave Gold, tá? Então, a pergunta vai aparecer na tela, lembrando que não tem resposta certa, nem resposta errada, tá, gente? Não vai ser sorteado só quem respondeu certo. Então, pode ficar tranquilo, vocês vão ter... não tem nada disso. Vocês vão ter um tempo para responder. Acho que o pessoal da agência está colocando na tela já essa pergunta. É só vocês clicarem, responderem e mostrarem que vocês estão ativos aqui no nosso chat para participar do sorteio. Isso a gente está fazendo porque a gente queria sortear alguém que, de fato, estivesse aqui conosco agora. E lembrando que, assim que a gente sortear, eles vão falar o nome para mim. Vai ser tudo ao vivo, eles vão falar o nome e a gente entra em contato, tá? Então, podem ficar tranquilos que a gente vai entrar em contato com vocês para entregar o prêmio, tá? A pergunta vai ficar uns minutinhos aí na tela, então podem ir respondendo. E depois disso, a gente vai para as perguntas. Dá um tempinho para o pessoal aí. Prontinho. Você podia dar uma dica? Não tem dica essa pergunta. Olha, tem um pessoal do Uruguai aqui participando, falando obrigada desde o Uruguai. Eu não sei que horas são no Uruguai agora, mas muito obrigada. Vamos para as perguntas? Vamos. Tá. As perguntas foram feitas no chat, então eu fui anotando aqui na minha colinha. A pergunta do Dr. Rafael Maiolino.
Ele perguntou, sabendo que o cimento endodôntico chega aos túbulos dentinários, ao colar o pino, há esse selamento dos túbulos? Tá. Então, vamos lá. Eu acho... Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a quantidade de agradecimentos, de elogios que a gente está tendo do pessoal aqui que tá participando. A gente fica muito feliz com isso, tá? Rafael, é o seguinte, o que existe, né, é a questão da condensação. Uma coisa, por exemplo, é eu jogar o cimento dentro do canal e a outra coisa é jogar o cimento dentro do canal com o cone. Eu não sei se você teve a oportunidade de observar, num dos slides que a doutora Soraya mostrou, de pino, tem um canal lateral obturado com resina. Né? Por quê? Porque quando você coloca o pino de fibra e a resina, então ele entra com uma pressão muito grande. Então, a pressão e a penetração do cimento obturador, ela vai ocorrer, endodôntico, ela vai ocorrer na região de terço apical, porque é ali que nós estamos pressionando esse cimento. O restante desse cimento, ele vai estar na parede. Ele não sofreu nenhuma pressão para penetração maior. Então, por isso que ele é facilmente removido. E a gente teve a oportunidade de mostrar aí a quantidade, por exemplo, de tubos dentinários abertos. Eu só queria fazer um comentário, aproveitar esse momento, né, e falar de uma coisa muito bacana que a gente esqueceu de falar, é que na tese, esse trabalho está aguardando publicação, do professor Edgar Valdívia, ele comparou, por exemplo, a resistência, tá? De uma raiz com um pino de fibra realizado pelo SEREC, né? Uma outra raiz com pino de fibra individualizado, como a professora Soraya mostrou. A outra raiz com pino de fibra de zircônia e a outra com núcleo metálico. E a de núcleo metálico e as que apresentaram as maiores resistências foi exatamente o grupo onde o pino era confeccionado pelo SEREC, mas mais ainda com o pino individual. Então, quer dizer, uma coisa é a obturação sob pressão e a outra coisa é um cimento obturador que raspou lá na parede, basicamente. Eu acho que é isso aí. Eu estava tentando me tirar do mudo. Não, perfeito. Vamos para a segunda pergunta da doutora Marlene Souza. Ela perguntou, posso usar o ácido no conduto e usar o cimento autocondicionante? Ou isso atrapalha? Vai lá, Soraya. Essa questão... Porque o cimento, o sistema adesivo autocondicionante, ele dispensa o uso do ácido. Então, se o objetivo da utilização desse ácido seria apenas para acentuar, né, vamos dizer assim, aumentar a efetividade da limpeza do conduto, não há necessidade. Então, você pode fazer a limpeza, como o professor Machado falou, com álcool 70, a limpeza mecânica, a remoção desse cimento endodôntico, aplicar apenas o autocondicionante e o seu cimento resinoso. Não há necessidade. Agora, se você quiser, por escolha, utilizar o condicionamento ácido e o sistema adesivo autocondicionante, ele vai funcionar como sistema adesivo normal, como o que não é condicionante também, mas não há uma necessidade de você agregar esse passo do condicionamento ácido. Não é? A gente tem, eu acho que em termos de otimizar o tempo, você pode fazer apenas a limpeza, né, e dar preferência a um sistema adesivo autocondicionante, pular essa etapa do condicionamento ácido, a não ser que o seu sistema de cimentação, o cimento, exija esse procedimento, tá? Entendi, perfeito. Eu vou... a doutora Viviane Frosardi, ela acabou de fazer uma pergunta, então eu vou colocar a pergunta dela aqui, porque como o chat às vezes é muito rápido, a pergunta some. Algumas pessoas mandaram só para a gente, né? Outras mandaram no chat público. Então, a doutora Viviane Frosardi, ela perguntou, os pinos são indicados somente para auxiliar na retenção, não para aumentar a resistência do dente, certo? Não. Responde você. Não, eu acho que, na realidade, por exemplo, a grande vantagem do pino é aumentar a resistência, né? Então, quer dizer, se eu tenho estrutura coronária, não há necessidade para isso, como a gente falou. Mas se eu não tenho estrutura coronária, então a presença desses pinos que têm a dureza semelhante da dentina, como exatamente no trabalho que a gente acabou de apresentar,
junto com esse protocolo, é claro que ele vai criar uma situação onde vai ficar mais fácil você colocar alguma coisa, alguma coroa, alguma peça por cima. Mas a proposta maior, ela está vinculada, claro, à restauração, mas também à resistência, a evitar a fratura dental. Isso eu só faço se eu não tenho estrutura coronária. O pino de fibra ele é utilizado nesse sentido, tá certo? Então, quer dizer, ele é sim utilizado para retenção e é sim utilizado para resistência do remanescente. Você quer fazer mais um comentário, Soraya? Não, é exatamente isso. Ele tem a função conjunta, né, de aumentar a resistência, como você falou, se esse elemento já apresenta uma coroa clínica. Agora, se ele já teve uma perda acentuada de 50% dessa coroa ou total, ele acaba funcionando como um retentor para uma futura restauração. Então, ele tem a função de aumentar a resistência e também como retenção também de uma futura restauração. As duas funções são importantes. A doutora Simone, ela perguntou, para que as substâncias irrigantes da endodontia não atrapalhem na adesão, quando na mesma sessão, neutralizar com água destilada e limpeza com álcool antes da cimentação, correto? Então, é isso aí, Simone. Na realidade, o que a gente faz aqui, quando a gente lava com o álcool mais a escovinha interdental, é a gente poder promover a limpeza, tá certo? Desse possível desse cimento obturador que foi posicionado aí dentro, não foi pressionado, né? Para que eu tenha a parede dentinária aberta para receber os túbulos dentinários. O álcool colabora com isso, sim, né? Porque ele não só limpa o pimento, como ele também dá uma desidratada e com isso ele abre mais os túbulos dentinários e aí a gente remove ele com a água. Agora, o que a gente pode observar, a gente mostrou a fotomicrografia disso e também a Soraya mostrou, quando do ataque ácido lá, uma grande parte de colágeno ainda permanece. Então, a adesão, depois a Soraya pode falar melhor sobre isso, a adesão ela ocorre não só pela adesão normal através da trama colágena que ainda resiste dentro do canal radicular, mas também pela própria penetração no interior dos túbulos dentinários, entendeu? Vedando o mesmo sistema. Por isso que a gente vê nisso uma excelente obturação do canal radicular. Então, por isso também, só fazer um comentário, que eu não penso em retratamento num caso desse, né? Porque o que eu tenho que fazer lá dentro já que não tenha feito? Então, eu acho que esse conjunto é um conjunto importante. Eu não acho que a gente tenha ainda todas as respostas, né, de como se procede a adesão lá dentro, mas essa questão de você ainda ter colágeno e a questão de você ter a penetração das fibras da resina no interior dos túbulos dentinários, daquela malha toda que a gente mostrou, a gente consegue um melhor vedamento e uma melhor resistência e também, obviamente, segura dentro do canal radicular. Não sei se é basicamente isso que precisava, senão, Simone, a gente faz um vídeo também depois da conferência e a gente pode entrar um pouco mais a fundo. E lembrando, gente, que a gente está recebendo muita pergunta, então talvez a gente não consiga responder todas agora, mas não tem problema, a gente pode responder depois por e-mail, a gente vai ter acesso aos e-mails de vocês, a gente pode responder por e-mail e mandar para e-mail pelo e-mail de vocês, tá? Agora a gente tem uma pergunta do Dr. Gerson. Há problema para a longevidade da restauração desgastar o pino de fibra de vidro com brocas para melhor acomodação do mesmo no canal radicular? Eu posso responder? Pode? Não se deve. Eu acho que não há uma necessidade disso devido à disposição que a gente tem de vários calibres de pinos de fibra. Então, o ideal é que você tenha no consultório esses diversos calibres e selecione para que você não precise comprometer a resistência desse pino. Porque de que é a composição do pino? De fibra com uma matriz resinosa. Então, são vários filamentos de fibras unidos ali naquela matriz. Quando você desgasta para adaptar, você compromete, sim, a estrutura desse pino de fibra. Então, o ideal é que você selecione a espessura de acordo com o calibre do conduto, sem precisar desgastá-lo para adaptar, tá? Evitar essa conduta. E aí, por exemplo, só para a gente complementar, né,
O que a gente acha bastante interessante é o preparo incremental, que a gente falou muito rapidamente. Por exemplo, com um Wave One vermelho, eu consigo calibres, entendeu? Até colocar um cone azul ou 35, 0.6, né? Que é o cone do Wave One. Então, se eu faço, por exemplo, um preparo como esse, eu tenho uma boa desinfecção. A gente volta a insistir na tecla de que o diâmetro do preparo do canal não é definido pelo instrumento que você usa, e sim pelo cone que você seleciona. Então, o preparo incremental me permite, com esse único instrumento, maiores dilatações que porventura forem necessárias. E por isso, por exemplo, que a gente fez o preparo, põe lá o pino, não serviu. Então eu volto com esse mesmo instrumento, mais 2 ou 3 vezes, sem ter que pincelar, né, para não modificar a questão da circularidade. E aí eu acho um pino que seja compatível a esse diâmetro e dou sequência à nossa obturação e assim por diante. Muito boa essa abordagem, sim. A questão de você, mesmo que um pino mais fino, 0,5, não esteja adaptando, você trabalhar nessa questão do preparo incremental, isso é importante. Obrigada aí, professor. Temos uma pergunta da doutora Rita. Qual a vantagem da cinemática reciprocante no preparo de canais radiculares? Eu achei essa pergunta, Rita, foi logo no começo que você fez, né? Foi, ela fez. Perguntas assim, vamos. Rita, é isso aqui, ó. Tá? E não isso aqui, ó. Né? Se eu tenho um instrumento constantemente rotatório, é o que a gente usa para desobturar. Né? Então, quer dizer, ele vai penetrando e penetra no instrumento e tira. Mas a gente, às vezes, desobtura com o Wave One também, se você mantém a ponta. Se eu pego, por exemplo, uma radiografia, meço mais ou menos, ou coloco a lima em cima do terço cervical ou do terço médio até onde eu vou remover essa obturação. Corto esse Wave One, deixando uma ponta plana com esse diâmetro, ele não repuxa o cone. Então, você coloca, como a lima 80, você coloca, ele segura, e aí, com esse movimento, ele corta a gutapercha lateral. A gente passou a desenvolver esse protocolo com o lima 80, quando há mais, por exemplo, de 15 anos atrás, a gente preparava com ProTaper, né? E começamos a ensaiar e começamos a ver a grande vantagem da obturação com o cone único. E a gente tem bastante publicação nisso que vocês podem acessar no site www.professormachado.com.br. Lá tem, por exemplo, todas essas publicações. Então, e o e-book também com todo esse passo. Então, veja bem, esse instrumento eu apoio, faço uma pequena pressão e deixo ele cortar. Tiro, irrigo e condenso. Né? Então, com isso, eu não desloco o remanescente obturador. Se eu não corto a ponta ou faço corte de um diâmetro muito inferior à área que eu vou trabalhar, ele repuxa esse cone todo para fora. Perfeito. Temos a pergunta também do Dr. Rodrigo. Como é feita a descontaminação da fita Teflon? A fita Teflon, eu esqueci até de comentar. Até pelo tempo, né? Não deu para entrar nesse detalhe. A fita Teflon, se você fizer as bolinhas dela e autoclavar, ela pode ser autoclavável. Você pode colocar no envelope e autoclavar que ela resiste. Essa da 3M que a gente testou, claro, né? Essa a gente conseguiu autoclavar. Então, você pode deixar um tamaninho, né? Vários tamanhos e autoclavar guardado que você consegue utilizá-lo. Da mesma questão, a escovinha interdental. Né? Existem várias marcas, diferentes diâmetros, você faz um teste na tua autoclave, aqui derrete e você joga fora. Beleza. A doutora Marina perguntou para a gente, quando a fratura do pino, é aconselhado o retratamento de canal sempre? Quando há fratura? Não, se o pino, depende, se o pino, quando ele normalmente é fraturado, ou ele fratura na região cervical, ali do munhão, ou no terço médio. E isso não comprometeu a obturação endodôntica. Ali você mantém um selamento ainda até chegar na guta. Então, nesse caso, se você fizer um isolamento com dique de borracha,
remover esse restante do pino que está lá dentro sem contaminação, não vai haver necessidade de retratamento. Agora, se o pino se deslocou em todo o volume dele, expondo, né, a guta, né, essa parte do conduto com a guta, aí você pode indicar um retratamento pelo risco dessa contaminação. Isso é uma decisão, essa questão de você retratar um conduto que teve contato com a saliva, que não apresenta lesão, é uma dúvida que surge, porque não tem como você comprovar, né? Eu não sei se não é, professor Machado, você até me ajude nessa resposta aí, a comprovação de que houve contaminação ou não do conduto. Isso vai existir uma dúvida. Então, você pode descontaminar, fazer uma irrigação desse conduto e blindar novamente, ou você opta pelo retratamento. Isso é uma decisão muito pessoal, profissional, porque existe um risco, vai existir, mas não vai ter como você comprovar se houve ou não essa contaminação ali dentro, entre a parede, né? A não ser que você faça uma pesquisa, colha o material para levar na lâmina. Né? Isso, professor? Então, o que você falou, ele tem basicamente isso, né? Fraturou, mas o conduto está selado? Se o conduto está completamente selado, eu tenho pontas de ultrassom que desgastam aquele pino, pego. Restante? Né? Não está selado. Aí, então, tem que refazer a endo. Agora, você para pensar, por exemplo, o que acontece na maioria dos casos de hoje em dia, que você faz a endo, o cara mete uma broca de Gates ou de Lago dentro do canal radicular, ele desobtura. Né? Aí ele pega e faz um pino provisório, com cimento provisório, entrando saliva, aí ele seca, molda, tudo saliva no meio, e coloca, e um dia qualquer ele cimenta um pino, entendeu? Então, quer dizer, não existe mania endodontia, né? A gente nem sabe como alguns casos desses dão certo. Então, o grande lance é o seguinte: a desinfecção foi mantida, fui eu que fiz a endo, o pino está selado lá dentro, ele está selado, não tem gutapercha, não tem espaço, não tem nada, beleza, isola, tira aquele remanescente. Se for tranquilo, você refaz a endo, porque é muito simples, é muito rápido, né? Senão você simplesmente troca o pino. Agora, se você tem um comprometimento disso daí, fraturou, faz tempo, ele ficou uma semana sem vir, saliva entrando, etc., então aí eu acho que é interessante você retratar a porção apical, entendeu? E remodelar esse canal e obturar a porção apical e já colocar um pino dentro dessa característica. Perfeito. Eu acho que essa aqui vai ser a nossa última pergunta de hoje, antes da gente fazer o sorteio. Na verdade, a última pergunta técnica, que tem a pergunta de $1 milhão, que é sobre o projeto 32. Mas a última pergunta técnica é da doutora Bruna. Existe algum protocolo específico de selamento do canal quando não se faz o canal em uma sessão só? Algo que pode fazer diferente quando você não consegue finalizar o canal numa sessão só? Então, olha, eu acho, por exemplo, que a Soraya mostrou essas restaurações com resina e ataque ácido, né? Onde ela colocou o Teflon, tá certo? Então, quer dizer, essa é uma maneira. Eu não consegui fazer, eu não tenho tempo para fazer, não deu tempo para fazer, o canal foi um pouco mais difícil para poder instrumentar, preparar, etc. Então, eu vou colocar uma medicação intracanal lá dentro, né? E eu vou colocar o Teflon e vou fazer o ataque ácido e colocar uma resina. Então, essa é a maneira que a gente faz para que a gente não contamine esse sistema de canais radiculares entre sessões. Porque também eu tenho que trabalhar tranquilo, né? Um caso, o que a gente quer demonstrar é que depois que você sabe fazer e depois que você desenvolve, o procedimento é muito intuitivo, sabe? Não é uma coisa assim super demorada, muito complicada, tá certo? Agora, eu a qualquer momento, por qualquer motivo, eu posso parar, medicar, e aí eu só peço cuidado com a medicação para que essa medicação não comprometa a permeabilidade dentinária e selar esse conduto de uma maneira mais eficiente. Perfeito, perfeito. Perguntaram aqui também sobre o caso que a professora colocou ali no slide do nosso GCCC. Para quem não sabe, é um projeto da Dentsply, da linha de restauração, que ele tem o objetivo, a finalidade de unir professores de restauração, de dentística, que atuam em universidades, para que alunos ou recém-formados em odontologia eles consigam apresentar seus casos
utilizando produtos Dentsply Sirona, né? E a professora Soraya, ela foi a ganhadora da etapa nacional que a gente teve. Então, a pessoa perguntou de curiosidade. A gente tem esse projeto interno que ele acontece todo ano. Então, parabéns, professora, mais uma vez. Eu lembro que na época eu falei com você, mas parabéns. Foi um caso muito bonito, porque foi do Projeto 32, né? Que é um projeto que também é com a Dentsply, né? É com a Malefere. Então, eu achei incrível essa união, né, de forças. Eu queria complementar aí, Mariel, né? Além de agradecer novamente todo o apoio de vocês, que é um grande projeto. Nossa, é uma coisa incrível. Quem tiver a oportunidade de um dia entrar e conhecer no site do professor Machado e também participar, será sempre uma honra. Mas eu acho que eu fiquei muito feliz pelo prêmio e a importância que esse caso clínico teve foi porque, na verdade, a gente mostrou ali uma odontologia que é atual e futuro, que é você fazer a endodontia numa mesma sessão, a blindagem no mesmo dia, o scanner e a cimentação da peça. Então, isso estava muito distante da nossa realidade há um tempo atrás. Mas hoje você diminuiu o número de consultas, né? Com um tratamento de altíssima qualidade, né? E usando a tecnologia, otimizando o tempo, isso faz muito parte da nossa realidade hoje. É muito viável isso hoje, né? Seja uma restauração direta ou um scanner e fresando a peça. Então, eu acho que a importância do caso foi muito isso, a questão de agregar toda essa questão da endo-resto, da endodontia, blindagem e restauração. Para mim, eu acho que foi uma satisfação. Fiquei muito feliz pelo convite, de ter participado e pelo prêmio. Quer falar, professor? Eu queria só fazer um comentário, né? Que o Projeto 32 ele nasceu de uma discussão num café em Genebra, né? Onde, por exemplo, a gente estava tendo contato com essas novas tecnologias e a gente sempre teve uma preocupação de desenvolver um protocolo de técnica, como a endodontia, que tivesse uma boa relação custo-benefício, né? Porque muitas vezes se coloca uma série de coisas para fazer uma endo que você esquece onde é que você vive, né? Que torna essa endodontia caríssima. Então, quer dizer, quando você tem um protocolo que é de excelente qualidade, né, tão bom quanto os outros, e ele é mais acessível em todos os sentidos, então isso passa a ter uma questão de utilidade muito grande. Por exemplo, o Brasil é o segundo lugar no mundo em termos de publicação científica. Legal, mas o que nós estamos produzindo de uma endodontia aplicável à nossa comunidade? Né? Onde o dentista faz, ganha dinheiro, mas ela é um preço onde o profissional pode pagar. Então, a gente passou a desenvolver um determinado protocolo, que esse protocolo nós estamos mostrando aí, fizemos uma série de pesquisas, uma série de investigação, toda uma base científica, né? Toda uma evidência científica que o povo gosta de falar hoje, e aí a gente passou a aplicar, né? Então, a gente viu que era possível, porque se você fazia no Amazonas, você, lá na população ribeirinha daquele jeito, você podia fazer em qualquer lugar. Um localizador apical, um motorzinho, um sistema, cone único, entendeu? E uma tremenda endodontia de altíssima qualidade, né? Então, quer dizer, essa fusão do Projeto 32, ela não só ela possibilita uma ação social, né? O ano que vem nós vamos estar, se Deus quiser, aí no Rio de Janeiro, na Cidade de Deus, vamos estar junto aos ribeirinhos também, né? Vamos fazer o Natal Sem Dor, que é a comunidade que mora em rua, que a gente atende, a Mariel já participou, a Márcia já participou, entendeu? E a gente, naquela discussão lá na Suíça, fizemos um desafio e os caras falaram, tá bom, a gente cede o material, cede as coisas e ajuda, vocês fazem? E fizemos. Então, assim nasceu o Projeto 32. Hoje nós temos os doutores da Amazônia também, que são meus filhos, entendeu? Que a Dentsply também ajuda e também vai mais para a comunidade indígena. Então, é uma aventura você fazer uma endodontia de altíssima qualidade de uma maneira que ela seja aplicável sob o ponto de vista social. Cabe ao Brasil desenvolver isso, né? Porque, tirando 5 países, o resto é tudo como a gente. Então, a gente tem que aplicar também essa pesquisa. Ela tem que ter um resultado social, senão ela de nada vale.
Concordo. E aí, isso puxa a minha última pergunta, que era justamente para a gente falar sobre o Projeto 32, porque muita gente perguntou como faz para participar, como faz para se inscrever, enfim, gostaram, adoraram e querem estar junto. Então, eu vou deixar o meu WhatsApp, tá? Que é 11 999932993. A Mariel passa depois. Vou Tá colocar. bom. Se alguém, na verdade, se o pessoal da agência puder, eu não sei se o pessoal da agência anotou rápido, mas se eles já puderem colocar no chat, tem problema se a gente colocar no chat, professor? Não. E no inbox do Instagram Já também. colocou. Tá. No inbox do Instagram também pode falar com a gente. E aí, por exemplo, a gente entra em contato, conversa, a gente pode começar aqui em São Paulo, no Natal Sem Dor, entendeu? Que a gente não pôde fazer o ano passado por causa da pandemia, mas esse ano, se Deus quiser, nós vamos poder fazer. E aí a gente faz os planejamentos para a Amazônia, tá bom? Então, é um prazer. É claro que a gente tem verba limitada, etc., mas eu acho que dá para fazer um trabalho muito, muito legal dentro disso aí. Entre em contato, estamos à disposição. Com certeza. A gente recebeu mais outras perguntas aqui. Eu queria falar para esses doutores, né, que a gente vai responder, a gente vai ter as perguntas de vocês, acesso às perguntas de vocês, a gente responde por e-mail, porque realmente agora a gente não tem mais tempo. E daí eu queria lembrar que a gente também tem esse cupom de desconto na Dental Paiva de 15%. É só escrever o Avon Gold 15, tá? A Kátia pode falar melhor depois sobre esse cupom de desconto e sobre essa promoção. E aí, a gente agora vai, né, para os ganhadores, né, que eu acho que é o que também todo mundo está bem ansioso. Eu vou perguntar se a Kátia quer falar alguma coisa antes sobre o sorteio, quer dar uma palavrinha sobre o cupom de desconto, ou você prefere que seja depois do sorteio? Não, Oi, posso Kátia. falar agora. Obrigada, professor Machado, professora Soraya, pelas belíssimas explanações. Muito obrigada a todos que estão conosco aqui até agora. Estava projetado, né, o nosso cupom de desconto com parceria com a Dental Paiva. Basta vocês acessarem o link que eu já coloquei no chat e utilizem o cupom. O cupom é super simples. O A1 Gold, 15%, ok? Está escrito aqui, o A1 Gold 15%. Então, vocês vão ter 15% de desconto, e lembrando que é válido somente hoje até as 24 horas, tá, ok? Então, muito obrigada. Mariel, agora vamos Mas ainda conduzir... não sai, gente, ainda não sai, que agora é a hora do sorteio. Isso. Vamos lá. São 3 blisters de Lima Wave One Gold. Exatamente. Não, tem um cupom, tem um sorteio de mão vazia, vocês não saem, gente. Eu acho que a Bruna vai projetar na tela o sorteio. Estou projetando nesse exato momento. Tá. Vamos lá. Aqui nós mostramos ao vivo, transparência total, usamos este site 20. Sorteador. Nossa, já sorteou? Número 20, número 42 e 30. Aí agora eu vou passar para a Mariel. Exatamente. Ainda dá tempo, a gente fica fazendo a reza aí, fica fazendo o terço, que ainda, enquanto a Bruna não mandar o nome, ainda tá valendo. Era só um minutinho. Ai, gente, eu tô ansiosa. E nem participando eu tô. O número 20 é o doutor Luciano Caldas. Doutor Luciano Caldas, você ganhou um blister de Avon Gold. A gente vai entrar em contato com você solicitando seu endereço para a gente enviar. Então, o primeiro ganhador a gente já tem. O segundo ganhador também, o número 30, foi a doutora Vilma Souza, tá? Doutora Vilma, também vamos entrar em contato com você para pegar todos os seus dados para a gente enviar esse blister de Avon Gold. E, por último, o número 42 era a doutora Natália Vanzelli. Natália Vanzelli, fechando com chave de ouro o nosso sorteio de hoje aí. E a gente vai entrar em contato com vocês, a Kátia está colocando também no chat, a gente vai entrar em contato com vocês para pegar todos os dados para a gente enviar esses prêmios. A Natália já está comemorando, já está todo mundo...
Gente, eu acho que é isso. Eu quero agradecer os professores por ter aceitado o convite. Para nós é sempre uma honra ter vocês aqui. E agradecido também, assim, como foi gostoso de assistir, pela aula maravilhosa. É sempre um prazer para a gente estar com vocês, pelas pessoas que vocês são e pelo que vocês representam e também pelo conhecimento que vocês trazem. Então, muito, muito obrigada. Foi ótimo. Quer falar alguma palavrinha, Kátia? Agradecer mais uma vez e fiquem atentos nas nossas redes sociais, porque Dentsply Sirona no Instagram, porque ainda este ano teremos mais webinar e mais aulas tão, eu diria que enriquecedoras, como a do professor Machado e da doutora Soraya. Obrigada a você também, Mariel, e a todos que estão conosco até agora. Uma boa noite. Boa noite, obrigada. Enquanto em relação às aulas, eu acho que é impossível, mas são boas. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Tchau. Uma boa semana. Tchau, Mariel. Obrigada. Tchau, Kátia. Tchau, tchau. Tchau.